Qual é o seu maior sonho? O episódio do Brisa da Bri de hoje é sobre nos permitir sonhar e por que é importante sonharmos. E eu também vou te ajudar a construir o seu quadro de sonhos, aonde a gente pode constantemente reafirmar do porquê a gente está lutando, do porquê estamos aqui e aonde a gente quer chegar. Olá, meus amores! Feliz 2025! Esse é o primeiro episódio exclusivo, né? Oficial de 2025 do podcast Brisa da Bri, aonde é um espaço de testes. Estou aqui criando conteúdos, não apenas que eu me sinto confortável, de assuntos que eu quero falar, como também para entender aonde eu me encaixo nessa questão de produção de conteúdo online. Eu tô há bastante tempo nessa jornada e eu tô passando por uma fase bem complicada comigo mesmo de entender o que eu quero fazer da minha vida em todos os sentidos possíveis. Eu quero fazer games, mas eu não sei exatamente o que fazer de games. Enfim, tô tentando descobrir a minha vida e obrigada por estar nessa jornada comigo. Lembra de curtir, avaliar o nosso podcast e lembrar que nós temos um Apoia-se, onde você pode receber esses episódios antecipadamente, assim como podcasts exclusivos. O episódio de hoje veio na minha cabeça depois que eu vi um vídeo de uma criadora que ela comentava exatamente sobre ela perceber que ela não sonhava com o futuro. E isso ressoou comigo muito fortemente, porque quando você enfrenta desafios com a sua saúde mental, muitas vezes pensar no futuro pode ser uma fonte de ansiedade, de medo e até de que você não quer estar pensando de forma alguma. E isso ressoou comigo porque eu lembrei que eu não estava sonhando. Muitas vezes eu me preocupo tanto com o que eu tô vivendo agora, que eu não penso exatamente aonde eu quero chegar. Eu tive até uma conversa esses dias com uma amiga minha, que ela falou que a gente estava discutindo sobre essa questão de trabalho, profissão e futuro, e ela falava, tipo assim: "Eu sinto que você tá caminhando, mas a sensação que dá é que você não sabe exatamente pra onde você tá indo". E essa é a maior verdade da minha vida. Eu continuo caminhando, fazendo o que está possível pra mim no momento, mas eu acho que eu nunca exatamente tive objetivos e sonhos grandes que eu gostaria de conquistar. Claro, né, ter esse estúdio, esse escritório sempre foi aquela coisa: "Pô, seria legal se eu tivesse isso", mas não era como se eu tivesse como um objetivo: "Pô, um dia eu quero ter um estúdio dessa forma, pi-pi-pi-pó-pó-pó". Eu acabei conseguindo, né, nessa minha caminhada, o financiamento para conseguir ter esse projeto. E aí, quando eu tive, eu comecei a sonhar: "Tá, agora eu posso. O que que eu vou fazer aqui? Como que eu vou fazer isso? Que mudanças que eu vou fazer?". E aí eu fui construindo. Mas quando a gente vive num mundo que a gente tá vivendo agora, com tantas mudanças, e às vezes são mudanças que não são boas, como no caso que a gente viu da Meta, que mudou as suas próprias regras para permitir com que discursos transfóbicos, LGBTfóbicos no geral, estivesse dentro da sua plataforma, a gente dá aquele medinho de: "Pô, o futuro não tá parecendo tão bom, as coisas não estão tão boas". E vamos ser sinceros, né, meus amores, viver no capitalismo é uma constante busca por consumo para dar a possibilidade de estarmos aqui com uma vida minimamente digna. É a gente tendo que dar as horas de vidas da nossa existência para conseguir comprar um pouco de comida, para pagar a luz, para pagar o telefone e a gente encontrar um pouquinho de entretenimento, seja assistindo um filme, jogando, saindo com os amigos ou qualquer coisa do tipo. A gente entrega a nossa vida para que quem controla de verdade as coisas realmente possam aproveitar tudo que a existência nesse planeta oferece de bom e do melhor. Então, muitas vezes, a gente não para pra pensar de: "Tá, mas o que que eu tô fazendo com tudo isso? Aonde eu quero chegar?". E eu acho que quando a gente fala sobre os desafios que a gente enfrenta nessa sociedade, os desafios que a gente encontra nesse mundo, se permitir sonhar pode ser
a única coisa que te mantém lutando. Comentei já diversas vezes que eu tive uma adolescência muito complicada e o meu desejo não era estar nesse planeta. Meu desejo não era estar aqui, meu desejo não era estar completando 30 anos. De certa forma, eu agradeço que os meus desejos não se tornaram realidade, porque eu pude ter experiências que me fizeram pensar: caramba, que bom que eu resisti para poder viver tudo isso. Que bom que eu estive aqui para poder presenciar tudo isso. Desde o abraço da minha sobrinha, de poder ver eles crescendo e se tornando adultos e pessoas que eu admiro, de poder ver o depoimento de pessoas que, através do meu trabalho, puderam encontrar uma felicidade na sua própria existência, se permitindo buscar formas de ser a si mesmo. A vida constantemente, por mais que seja difícil, me mostra que vale a pena continuar lutando. E quando a gente tá no turbilhão das coisas, da vida, quando a gente tá no meio da tempestade, aquela ventania, parece que não vai ter solução e que aquele é realmente um fim. E ter sonhos, nos permitir imaginar, que eu acho que é uma habilidade humana maravilhosa, sabe? Você se permitir imaginar algo que não existe, eu acho que pode ser a nossa força que nos mantém lutando, caminhando, indo pra algum lugar. Mas pode ter certeza que isso não tem nada a ver com pseudociência ou nem espiritualidade. Eu acho que cada um vai conseguir tirar disso o que faz sentido pra sua própria existência. Se você quiser envolver espiritualidade, envolva. Se você não quiser, não envolva. Eu nem acredito muito nessas coisas, inclusive preciso de fazer um podcast sobre religião e acreditar em Deus. Mas é mais sobre você começar a acreditar mais em si mesmo, sabe? Você acreditar que o seu futuro pode ser preenchido por coisas boas, que você pode viver coisas boas, que você pode viver coisas incríveis. E como uma pessoa ansiosa, pensar no futuro muitas vezes foi o local de medo. Como eu disse, pode ser uma fonte de pesar, mas aqui é o objetivo da gente tirar esse peso. É a gente criar um painel, pode ser uma imagem. No meu caso, eu vou criar uma imagem dentro do Canva, sabe? Entra no Canva, cria uma imagem que, preferência, pode ser o tamanho do fundo da tela do seu computador. E dentro desse espaço, a gente vai colocar imagens que nos vão permitir visualizar sonhos, objetivos e coisas que a gente quer não apenas conquistar na nossa vida, mas também vivenciar na nossa vida. Para isso, eu separei algumas categorias para ficar mais fácil, para a gente poder pensar em como construir essa imagem e como a gente pode estar visualizando melhor o que a gente quer para o futuro. Então, dentro desse episódio do podcast, eu vou refletir com vocês, dentro dessas categorias, o que eu almejo para o meu futuro, coisas que eu quero viver dentro dessas categorias. E você pode fazer aí do outro lado também, né? Pensando, imaginando consigo mesmo, e depois você pode colocar em prática, seja indo dentro do Canva, construindo essa imagem, ou imprimindo essas imagens e colocando num local físico onde você pode visualizar, sabe? Antes de dormir ou ao acordar. Eu acho que pra mim vai funcionar muito ter essas imagens como fundo do meu computador, porque eu passo a maior parte do meu dia na frente do meu computador. Então, estar sendo lembrada do porquê eu tô produzindo as minhas coisas, do porquê eu continuo me permitindo vivenciar esse mundo, vai me ajudar a entender que, por mais que as coisas possam estar difíceis agora, eu estou lutando por um futuro onde eu possa vivenciar muitas outras experiências boas que eu sei que a vida consegue nos prover. Eu vou colocar na descrição essa listinha que eu fiz para facilitar a nossa visualização, né, de como construir esse painel de sonhos para a gente poder pensar no que a gente quer vivenciar, no que a gente quer conquistar, no que a gente quer ter na nossa vida. Então, vamos começar pelo ponto profissional? Eu acho que esse, pra mim, é um ponto muito sensível. Eu
passando por reflexões desde o meu aniversário em 2024, aonde eu atingi um marco de 30 anos de idade, eu fico pensando muito sobre o que eu quero fazer do meu futuro. O que é que eu quero fazer profissionalmente. E eu vou dizer para você que eu não sei exatamente, eh, que caminho eu quero seguir, sabe? Eu gosto muito de me comunicar, eu acho que isso é uma característica muito natural minha e que eu amo estar fazendo. Mas que às vezes assim, encontra dificuldades de manter uma certa consistência. Eu preciso de descobrir ainda como me encontrar profissionalmente e principalmente como me profissionalizar de uma forma que eu consiga criar um fluxo constante, porque é difícil quando você não é CLT e você trabalha como eu trabalho, que os seus meses são muito, sabe, esporádicos. Tem meses que você vai bem, tem meses que você não vai bem. Então eu preciso de me organizar profissionalmente nisso. Então, pensando profissionalmente, eu quero pensar numa imagem. Talvez eu até procure uma imagem minha. Talvez da apresentação que eu fiz no final do ano, que eu fui participar de um festival de cinema internacional em Florianópolis, para eu ver que eu quero ter mais espaços de destaque, aonde a minha voz pode ser ouvida, o meu trabalho pode ser apreciado e a minha perspectiva de vida pode ser compartilhada. Eu acho que me lembrar de como o meu trabalho pode impactar positivamente a vida das pessoas pode me ajudar muito a inspirar essa força de continuar lutando e de poder viver esse futuro aonde eu tenha mais oportunidades de mostrar aquilo que eu mais gosto de fazer, que é me comunicar. E você, claro, lembra de estar fazendo do seu lado pra gente juntos imaginarmos não apenas o que a gente pode conquistar nesse 2025, mas como a gente pode conquistar nos próximos 10 anos ou no restante da nossa vida, para a gente continuar caminhando em direção a eles, mesmo que eventualmente eles não venham a se concretizar. Eu acho que se eles nos inspiraram a continuar caminhando, que maravilha! Que coisa ótima que eles serviram um propósito de nos manter nessa terra lutando pela possibilidade da gente viver algo maravilhoso. Então, na primeira parte, profissional, uma imagem de eu no palco, sabe? Uma imagem de eu fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é me comunicar, sendo paga por isso e podendo viver tranquilamente a minha vida profissional. Agora a gente tem a segunda parte, que é familiar, né. Eu acho que eu quero pegar uma imagem que represente uma família unida. Eu acho que eu gostaria de poder viver mais momentos com as pessoas que eu gosto. Eu não tenho uma família muito estruturada como a gente vê nas novelas ou como a gente vê nos filmes, mas eu tenho pessoas que são muito importantes pra mim. E eu gostaria de ter mais oportunidades de vivenciar momentos bons com essas pessoas. Seja viajando, seja se encontrando, seja estando com elas. Eu acho que isso eh, me ajuda a lembrar que existem outras pessoas para eu pensar um futuro de sucesso, de tranquilidade, que não seja apenas eu mesma. E isso pode ser legal. Ou talvez, por exemplo, se você almeja ter uma esposa, um esposo ou filhos, colocar uma imagem que represente isso, possa te ajudar a lembrar do porquê você tá caminhando. Ou talvez se você já tem uma família, mas você quer ver essa família crescer, ver os seus filhos envelhecerem, ver os seus sobrinhos envelhecer, essa imagem pode te lembrar do porquê você continua lutando, do porquê você está aqui. E eu acho que isso é muito gostoso, sabe? Família pra mim, eu penso em conforto, eu penso em segurança, e eu acho que poder viver mais momentos gostosos com as pessoas que eu considero família, que não necessariamente tá ligada com sangue, é algo que, sem dúvida alguma, eu quero que se torne cada vez mais presente na minha vida, não apenas no presente, como no meu futuro também.
Aí a gente já tá falando de familiar, eu coloquei também uma categoria de relacionamentos. Se isso é algo relevante pra você, por que não colocar uma imagem que representa algo do tipo? E eu vou ser sincera pra vocês que por mais que seja algo que eu não estou assim correndo em busca, querendo, almejando coisas do tipo, eu super estaria disposta a viver um relacionamento com uma pessoa que me impulsiona a ser melhor, com uma pessoa que me faça me sentir segura, com uma pessoa que me faça me permitir ser vulnerável, aonde nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de desafio mental, eu possa recorrer a ela como um porte seguro para eu poder ser eu, mesmo quando não é na minha melhor versão, e poder oferecer isso também, sabe. Eu sou uma pessoa muito maternal, eu sou uma pessoa, assim, que acolhe muito, então eu acho que, por mais que não seja algo que tá tão focado na minha mente agora, porque eu tô preocupada muito com o trabalho profissional e conseguir, sabe, financiar a minha existência nesse planeta, eu gostaria de ter uma pessoa para construir uma jornada junto, sabe? Alguém que eu tô incentivando a pessoa a se melhorar, a buscar os seus objetivos, a construir a sua vida, e ela a mesma coisa comigo, e juntos a gente tá construindo algo bom para nós dois. Então, eu quero colocar uma imagem de um casal que tá abraçado, talvez assim, num local confortável, que envolva verde, talvez num piquenique, alguma coisa assim, pra eu estar visualizando isso e lembrar de que eu posso me permitir vivenciar o amor, sabe? Eu posso me permitir vivenciar um relacionamento saudável, eu posso me permitir compartilhar a minha jornada com alguém. E, óbvio, né, eu não vou fazer isso com a primeira pessoa que aparecer, mas eu acho que é legal a gente se permitir sonhar vivendo algo do tipo. Eu acho que tudo começa ao imaginar. Então, por que não imaginar que a gente tá vivendo um relacionamento super gostoso, super maduro, super tranquilo, aonde um apoia o outro e que você entende que você tem um parceiro nessa missão louca que é viver uma vida inteira nesse planeta Terra. A próxima categoria é viagens! Eu quero muito viajar mais, sabe? Eu fico muito presa dentro de casa por diversos motivos. Eu acho que a ansiedade social acaba me impedindo muito de vivenciar as coisas, porque a minha casa é meu local seguro, né? Quando eu tô dentro de casa, não tem necessariamente ninguém me fazendo me sentir desconfortável ou qualquer coisa do tipo. E eu sei que quando eu saio de casa, eu estou me abrindo a todas as possibilidades, inclusive de pessoas fazerem com que eu me sinta desconfortável. Então, eu quero poder enfrentar esses receios que eu tenho, me permitindo viajar mais, sabe? Poder conhecer a natureza, é algo que eu quero fazer muito. Andar em trilha, conhecer cachoeira, acampar, ver locais legais. Então, eu quero colocar imagens, assim, de cachoeiras, eu quero colocar imagens que sejam, ai, como que é aquele local que tem aqui perto do Brasil, que é bem antigo? Ai, não lembro agora o nome, mas eu vou colocar a imagem no painel, vou colocar a imagem das pirâmides do Egito, que eu quero um dia poder ver de perto também. Eu quero colocar imagens da Torre Eiffel, que eu quero poder olhar lá. Eu sei que é só um rolê de turista, mas eu quero poder olhar com os meus próprios olhos, eu quero poder tocar no metal e poder ter essa experiência de ver esse marco da construção e desse monumento, né, tão significativo para a sociedade. Eu quero poder colocar uma imagem da muralha da China. Eu quero muito, muito conhecer a China. Eu quero realmente poder vivenciar experiências significativas, conhecendo cultura, arquitetura ao redor do mundo. Então, sem dúvida alguma, imagens desses locais para eu poder lembrar de que existe a possibilidade de eu estar lá. E que eu só preciso de continuar caminhando, me desenvolvendo profissionalmente, fazendo minhas reservinhas para eu poder conquistar esses objetivos algum dia. Aí eu coloquei uma categoria aqui também de conforto, né? Porque às vezes a gente
pensa assim em conquistas materiais, e pra mim isso é muito mais importante quando eu paro pra pensar na questão de conforto. Então, eu quero colocar a imagem de um quarto super bem decorado, com uma janela bem grande, sabe, bem bonito, para que eu possa um dia conquistar esse objetivo de ter uma casa do jeito que eu quero, com um quintal bem grande para os meus bichos ficarem, uma sala bem gostosa, com um sofazão, com um tapete bonito, com decorações legais. Eu acho que eu quero colocar imagens que representem pra mim o que eu imagino enquanto conforto. Assim como, uma mesa bem grande, sabe, cheia de comidas diferentes, com comidas gostosas, que eu quero poder experimentar a comida de outros países e continuar lutando pra eu poder comer aquilo que eu tenho vontade, sabe. Eu acho que uma das coisas mais significativas da gente que é pobre é quando você tem fome ou quando você tem vontade de comer algo e você não pode porque você não tem dinheiro. Cara, isso machuca na alma, sabe? Se você já vivenciou algo assim, você sabe do que eu tô falando. Então, dentro desse painel de coisas que eu quero imaginar, eu quero ter essa fartura exposta pra eu lembrar do porquê eu tô lutando, do porquê que eu tô lutando pelos meus objetivos, do porquê eu tô tentando melhorar eu enquanto profissional e encontrar o caminho para poder vivenciar tudo aquilo que a vida oferece de melhor, sabe. Então, essa categoria de conforto pode ser muito específica para cada pessoa. Para mim, eu fico pensando em uma casa com quintal grande, cômodos espaçosos, bem arejados, com janelas grandes, com bastante ar, com bastante natureza em volta, aonde eu me sinta confortável em cada cômodo daquele ambiente e eu possa aproveitar com tranquilidade a fartura de tudo que tem ao redor de mim, entende? E aí, eu coloquei também, uma categoria, né, que é a aventura, mas eu penso que nessa questão de aventura entra na questão de viagens, né, que a gente já comentou sobre Muralha da China, sobre ter experiências, mas aí eu penso nessa questão de aventura, coisas que eu gostaria muito de fazer, por exemplo, pular de bungee jump, pular de paraquedas, andar, pegar uma onda, aprender a surfar, sabe esse tipo de coisa? Eu nem sei se eu tenho capacidade de fazer isso, porque eu tenho 2 metros de altura, sou gorda, peso bastante, mais de 100 quilos, então eu não sei se eu dá pra fazer essas coisas, mas por que não poder imaginar fazendo elas, né? Porque aí a gente já engancha na segunda, na última categoria que eu coloquei aqui, que é sonhos pessoais. Coisas que você quer conquistar com relação ao seu próprio corpo ou a si mesmo, né? Então, eu quero colocar imagens de uma pessoa meditando para eu lembrar de eu ter mais tempo comigo mesma. Eu quero colocar imagens de uma pessoa correndo para eu lembrar de estar me exercitando mais, de estar, emagrecendo também. Por que não? Mudanças corporais podem entrar dentro dessa categoria dos sonhos, inclusive cirurgias. Se você tem o objetivo de colocar uma cirurgia, coloca uma imagem que representa aquela cirurgia, né? Quer fazer algo no nariz? Coloca uma imagem de alguém com um curativo no nariz para você lembrar do porquê que você está lutando, aonde você quer conquistar, algo que você quer fazer. Mas uma imagem de alguém meditando, uma imagem de uma pessoa correndo, de cuidando de si mesma, eu acho que vai me ajudar a lembrar de que eu posso sonhar um futuro aonde eu estou cuidando de mais de eu mesma e, consequentemente, todos os dias lembrar de me cuidar, lembrar de me permitir sonhar com esse futuro. Agora, né, chegando ao fim desse episódio desse podcast, quero te agradecer por você ter me ouvido e também fazer um convite para você compartilhar nos comentários, seja apenas um sonho seu que você quer muito conquistar na sua vida. Pode ser de 2025, pode ser pro restante da sua vida, pode ser aquilo que você se sentir confortável.
para que juntos a gente já comece esse ano colocando essa energia de possibilidade das coisas podem acontecer e a gente pode vivenciar tudo o que há de melhor na nossa vida. Porque assim, coisas ruins, gente, vêm sem a gente ficar pensando, sabe? E se a gente fica pensando muito nelas, eu acho que a gente acaba até podando as possibilidades de vivenciar coisas boas. Como eu, que, por exemplo, muitas vezes fico presa dentro de casa, não saio de casa por medo, refletindo do que poderia acontecer, com receio da reação das pessoas e assim por diante. Então, lembra de curtir esse episódio do nosso podcast, se inscrever se você estiver no canal do YouTube, seguir a gente se você estiver ouvindo a gente no Spotify, avaliar o podcast. Eu sei que é um monte de coisa, mas isso ajuda muito o nosso projeto. E lembrando também que se você quiser me apoiar diretamente, além de assistir e compartilhar as coisas que são grátis, você pode se tornar um membro no Apoia-se. O link vai estar na descrição, ou é só você entrar no link que tá na tela. apoia.se/brisadabri. Bem simples! E eu espero poder te encontrar na minha próxima brisa, que vamos construir esse 2025 com consistência, fazendo tudo aquilo que a gente pode para vivenciar os nossos sonhos e continuar nesse planeta lutando.